Olá, amantes do futebol, eu sou o Marcelo e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal Futilei. Bom, hoje vamos falar de mais dois clubes do futebol brasileiro, dois alvinegros, um alvinegro carioca e outro alvinegro paulista. Vamos começar pelo Botafogo e depois falaremos do Corinthians. Bom, o Botafogo ele vem de altos e baixos em algumas temporadas no futebol brasileiro, não consegue se estabilizar muito bem na Série A, até o ano passado. Quando ele virou SAF, foi comprado pelo John Textor, que tem alguns outros clubes no futebol mundial, como o Crystal Palace na Inglaterra, que fica localizado em Londres, Entre todos os outros clubes que tem em Londres, tem o Crystal Palace. Tem o Arsenal, tem o Tottenham, tem o Chelsea, tem o Millwall, tem o West Ham, tem vários clubes em Londres e o Crystal Palace faz parte desse seleto quadro de clubes em Londres. Bom, o Botafogo ele conseguiu se estabilizar o ano passado, se mantendo tranquilamente na Série A, ficando, se eu não me engano, ali no meio da tabela, E contratou alguns bons jogadores. Ainda o ano passado trouxe o Tiquinho Soares, que é um centroavante que não é grande conhecido aqui no futebol brasileiro, Eu também não conhecia ele. E é um bom centroavante, é um centroavante que ele assim, é uma grata surpresa, Ele é um centroavante com um bom faro de gols, bate bem pênaltis, é decisivo, não é aquele centroavante que a gente chama de caneludo, Ele tem uma boa técnica e ele vem ajudando bastante o Botafogo nesse começo de temporada também. O Botafogo ele fez um campeonato carioca esse ano bastante abaixo das suas expectativas, Não chegou nem perto de chegar à final, Ele fez um campeonato bastante irregular, não se classificou nem para as semifinais do Campeonato Carioca. E só que começou muito bem o Campeonato Brasileiro e vem bem na Copa do Brasil também, O Campeonato Brasileiro ele é o líder hoje da competição, perdeu a invencibilidade na última partida para o Goiás, de virada fora de casa, Perdeu por 2-1. Mas é um time que começou muito bem o campeonato. Só que o Botafogo ele tem um bom time titular. O elenco em si do Botafogo ele não é um elenco para bater de frente com os outros clubes no futebol brasileiro. Quando começa digamos assim, a questão de lesões, questões mais de cartões também, que começa a ter vários desfalques, o Botafogo não tem um elenco tão capacitado. Ele tem o Eduardo, que é um bom jogador, tem o Marçal, que veio do Wolverhampton também, bom jogador, um bom lateral esquerdo, tem o irmão gêmeo do Fábio, que agora me fugiu o nome, é o Rafael, lateral que jogou muitos anos no Manchester United também, que agora está aqui no Botafogo de volta, porque ele, se não me engano, ele passou na base do Botafogo antes de ir para o Manchester, ele foi revelado no Manchester United, ele junto com o seu irmão gêmeo Fábio, que está hoje no Grêmio, Então tem um bom time o Botafogo, é um time bem interessante. Antes da arrancada que o Botafogo deu, nós diríamos que o Botafogo ele terminaria ali entre 12º a 10º. Agora acho que deve ter mudado um pouquinho essa projeção, tá? Eu acredito que o Botafogo ele tende a brigar por uma vaga na Libertadores. Então acreditamos que ele deverá terminar entre a 6ª e 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Não acho que o Botafogo vai ter forças para brigar pelo título até o final e nem ficar entre os 4 primeiros. Acho que tem elencos muito mais qualificados do que o próprio Botafogo, Então essa é a nossa perspectiva do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Corinthians. O Corinthians ele vem de uma temporada irregular, uma temporada em que o clube não conseguiu nenhum título, Isso para um clube do tamanho do Corinthians é algo relevante. Vem de várias conquistas ali recentemente, o Campeonato Paulista, o Brasileirão em 2017, a Libertadores em 2013. Esse ano passado não conseguiu conquistar nenhum título e possivelmente este ano também não consiga. O Corinthians ele está numa crise técnica e administrativa, parece, O Corinthians ele fez um Campeonato Paulista bastante ruim pelas pretensões do Corinthians, não chegou nem na final do campeonato, mas é um time grande, um time forte, é um time que tem bastante jogadores experientes como o Renato Augusto, o Juliano, o Fagner, tem algumas jovens promessas como o Yuri Alberto, o Paulinho também jogador, passagem brilhante, primeira passagem pelo Corinthians. O principal expoente técnico do Corinthians é o Renato Augusto. Só que o problema do Renato Augusto é que ele vive constantemente com lesões. Ele não consegue
manter o futebol em alto nível, porque ele está sempre parado por lesões. Isso é um problema para o Corinthians, né? Porque é o seu principal jogador. E quando quando o Renato Augusto ele não consegue desempenhar, quem está segurando as pontas, entre aspas, no Corinthians é o Roger Guedes. O Roger Guedes ele vem mantendo uma excelente temporada até o momento, né? Ele é o artilheiro do clube e ele vem conseguindo, né, segurar o Corinthians em muitos jogos. Em muitos jogos que o Corinthians vai mal, o Roger Guedes é quem vai lá e salva o clube, né? O Corinthians ele já trocou 3 vezes de treinador esse ano aqui, o que pode também ter acarretado no desempenho fraco que a equipe vem apresentando até aqui. Começou com o Lázaro efetivado, né, que era o treinador interino, e o Lázaro ele não conseguiu entregar o que se esperava, né? O Corinthians ele vive muito à sombra do Carille, né? Deu certo aquela vez com o Carille em 2017, quando efetivaram o Carille, ele foi campeão brasileiro, e eles vêm tentando ao longo desses anos esse mesmo case de sucesso que foi com o Carille. Não conseguiram, o Lázaro foi outro que não deu certo, e então trouxeram o técnico Cuca. O Cuca ele tá com problemas extracampo, problemas daquele envolvimento com aquela menina na década de 80, que eles são acusados de abuso, ele e outros 3 jogadores. Enfim, o Cuca nega, diz que o Cuca ele não estava envolvido. Parece que tinha saído alguma coisa que a menina falou que ele talvez não tivesse envolvido, bom, enfim. Mas o Cuca ele tá com essa imagem muito ligada a esse assunto, então eu sei que a grande parte da torcida do Corinthians fez com que ele acabasse saindo, e mais uma outra parte também dos jornalistas também levantou várias matérias e tal, então acabou fazendo com que o Cuca acabasse desistindo de treinar o Corinthians nessa temporada. Ele treinou apenas 2 jogos, ele conseguiu reverter um resultado ruim na Copa do Brasil, que era o Corinthians tinha levado 2-0 do Remo lá em Belém, e ele conseguiu reverter na Arena Corinthians esse placar. Então, saindo o Cuca, o Corinthians perdeu muito. O Cuca é um excelente treinador, né? Não levar a questão de mérito de extracampo, o que ele fez, o que ele não fez, não falando só a questão do trabalho dele, ele é um excelente treinador, né? Um treinador com inúmeros títulos e que vinha muito bem, né? Ele para essas temporadas por decisão dele mesmo, né? E aí o Corinthians perdido, porque o Corinthians está perdido nessas questões, ele sondou o Mano Menezes, que está no Internacional, ele sempre vem à pauta o nome do Tite, né, porque é um treinador que fez história no Corinthians, né, ainda mais agora que saiu da seleção e está livre, entre aspas, no mercado. O Corinthians sempre vai questionar esse nome, sempre vai aparecer esse nome, né, quando o Corinthians acabar trocando de treinador. E acabaram trazendo o Vanderlei Luxemburgo, que estava muito tempo fora do futebol, né. O último bom trabalho que ele tenha feito, que eu consiga me lembrar aqui, foi com aquele Vasco de 2019, que ele pega o Vasco dentro da zona do rebaixamento, mal das pernas, e ele consegue terminar com o Vasco, eu acho que em 12º ou 10º, alguma coisa assim, ele salva o Vasco com uma certa tranquilidade, mais ou menos, da Série B. Então ele conseguiu salvar o Vasco naquela temporada, porém ele não conseguiu mais algum outro trabalho de destaque, né? E acho que até agora ele vinha, não me lembro, acho que nas últimas 2 temporadas ele não deve ter treinado ninguém. Então o Corinthians ele está perdido nesse ponto e ele não consegue deslanchar na temporada. Com o Vanderlei Luxemburgo, se eu não me engano, foram 4 jogos até o momento da gravação desse vídeo, foram 3 derrotas e um empate contra o São Paulo. Foi um empate até questionável, né? Um empate que teve bastante polêmicas de arbitragem, né? Um pênalti não marcado por São Paulo, que os São Paulinos questionam muito, um gol mal anulado, no meu ver, do São Paulo, um pênalti para o Corinthians que é questionável por parte, né, dos São Paulinos. Eu até acho que tem uma certa carga, acho que até o pênalti para mim não é tão discutível, mas enfim, não vem ao caso. Então o Corinthians parece que ele não consegue deslanchar, ainda mais sem o Renato Augusto, parece que uma mecânica de jogo do Corinthians não funciona. Então, se fosse para apostar no início do ano, como é que o Corinthians começaria, eu acreditaria que o Corinthians ia brigar por uma vaga na Libertadores. Olhando hoje, assim, não o atual cenário, mas o que se encaminha daqui para frente para o Corinthians, eu acredito que o Corinthians ele não vai conseguir brigar por grandes coisas no Campeonato Brasileiro. Ele não vai brigar para ser rebaixado, longe disso, tem jogadores para não correr riscos, ele talvez sofra um pouco, mas não vai nada que vá assim tirar o sono do torcedor corintiano.
Eu acho que o Corinthians ele vai terminar entre a 10ª e a 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Longe do rebaixamento, mas também longe de se classificar para uma vaga para Libertadores, por exemplo, ou se quer brigar pelo título, na minha opinião. Claro, isso pode mudar, que num pouco pode vir, talvez o Luxemburgo consiga acertar ou troca, traga um outro treinador e esse treinador faça uma mecânica de jogo que o Corinthians encaixe e consiga brigar pelo título brasileiro. Mas de momento não é essa a projeção, e a projeção que nós fizemos aqui é que o Corinthians vai terminar entre a 10ª e a 12ª posição, certo? Então, se ficou até aqui, eu agradeço demais. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você gostou, se quer que a gente fale de algum outro time antes, se queira que a gente faça alguma outra análise que não seja análise dos clubes dentro do Campeonato Brasileiro, a gente está à disposição, tá certo? Muito obrigado por ficar até aqui e até mais, valeu!